Hoje a nossa aula é sobre o plano gerencial ou de equipe gerencial. Então é a nossa oitava aula, né, da unidade 3. É mais um elemento dentro do plano de negócios que a gente tem que trabalhar, que o empreendedor tem que incluir em seu plano de negócio. Esse plano gerencial, né, então lembrar da importância dos gerentes, das pessoas que estão ali dando apoio a esse empreendedor. Claro que a gente está falando no caso aí de uma empresa com mais setores, né, mais estruturada. Então, dentro do nosso grande resumo aí da nossa estrutura, né, digamos assim, do plano de negócios, a gente já falou do resumo executivo, da descrição geral da empresa, do plano de serviços e produtos, do plano de marketing. Então hoje o plano gerencial. Esse plano gerencial vai identificar esses participantes-chave, os investidores ativos, a equipe gerencial, os diretores. Cita a experiência e competência que possui. Vocês devem lembrar em aulas anteriores que eu comentei que quando uma empresa é aberta, né, se é uma empresa que tem um certo tamanho, que tem pelo menos divisão em 2, 3 setores, é interessante, se o empreendedor puder, contratar alguém com experiência. Porque se essa pessoa, imagine que ele está abrindo uma nova fábrica, né, uma indústria, mesmo que ele tenha conhecimento operacional, né, conhecimento do funcionamento da fábrica, e certamente ele tem, mas é interessante ele contratar um gerente, né, de produção, alguém que saiba, que o ajude a rascunhar o layout daquela fábrica, comece a pensar matéria-prima, funcionários, produção, maquinário, né? Então essas pessoas que são os gerentes, né, eles são considerados participantes-chave. Não que eles sejam melhores do que os outros, mas estão numa posição hierárquica mais alta. Vocês imagino que devem conhecer no organograma. Então, o organograma, tu tem lá o presidente, né, da empresa, esse empreendedor, e aí tu pode ter um segundo nível de diretorias, um terceiro nível de gerentes, e um quarto nível, aí o chamado chão de fábrica, né? Os operários, os executores. Então, esses diretores, gerentes, eles são chamados de participantes-chave porque eles que estão fazendo todo um trabalho, né, de análise desse corpo operacional. Eles têm determinada autoridade, né, inclusive para repreender os operários, se for o caso. Então os operários são os subordinados desses gerentes, né, são esses gerentes que vão conduzir aquela equipe de operários. E aí operário, quando eu falo, né, parece que é só fábrica, indústria, mas a gente pode considerar também um comércio, um prestador de serviço. São todos aqueles que não têm uma posição de gerente, né, ou de diretor numa determinada empresa, tá ok? Então, plano gerencial, de equipe gerencial, os possíveis investidores procuram empresas bem gerenciadas, porque, pessoal, imagine uma empresa com 100 funcionários. Aí ela tem 5 gerentes. Ora, 100 funcionários, o empreendedor, né, aquele fundador da empresa, ele não tem como acompanhar todos os serviços, tudo que está acontecendo ali. Então, quem vai fazer isso, ele vai, como se ele ele estivesse fatiando a empresa e entregue a cada fatia um gerente. Então, é mais fácil esse gerente com uma fatia menor, ele controlar e ele se reportar ao empreendedor. Estão entendendo? É essa a ideia do gerente. Então ele assume uma parte. O que é essa fatia ou esse setor? Se a gente está falando, por exemplo, de uma indústria, tu vai ter um setor de produção, em que vai buscar matéria-prima, vai produzir e depois vai sair o produto acabado. Ali, nesse setor, tu vai ter um gerente. Uma outra fatia, a parte financeira. Então, quem vai ser responsável pelos pagamentos de fornecedor,
pelos recebimentos de cliente, pelos pagamentos dos funcionários. Então essa é uma outra fatia, ali tem um gerente. Tu vai ter uma parte de marketing, né? Então as pessoas que vão se preocupar com o layout do produto, a embalagem, a divulgação da empresa e dos produtos, né, as redes sociais. Aqui tu vai ter um outro gerente. Tu pode ter um de recursos humanos, que vão se preocupar com a parte de gestão de pessoas, treinamentos, contratação, demissão, tá? Então essa é uma outra fatia, digamos assim. Tu vai ter a parte de compras, né? Então o comprador, que é super importante numa empresa, em que ele vai fazer o contato com os fornecedores, comprar matéria-prima, tentar comprar por preços mais em conta. Então aí tu vai ter um outro setor. Então são vários setores que uma empresa pode ter, a parte logística, né? Então a empresa tem vários caminhões para fazer entrega até os lojistas. Então tu vai ter uma equipe de logística, né? Que é a pessoa que vai acompanhar o mapeamento das entregas, e aí tu vai ter equipe de motoristas, de ajudantes, né? A parte do almoxarifado, onde está o estoque dos produtos acabados. Então são vários setores, e aí, como não dá para uma pessoa única ela controlar tudo, tu fatia a empresa e dá uma parte para cada um dos gerentes. Só que esses gerentes, eles caminham com uma certa autonomia, mas ainda assim eles têm que se reportar ao empreendedor. Então o plano gerencial deve detalhar os arranjos organizacionais e a experiência anterior daqueles que preencherão as posições-chave, né? Então, como que vai ser a estrutura da organização e como que cada pessoa que está ali, né, qual a experiência que ela tem e o que ela pode contribuir para a empresa. Isso tudo idealmente é interessante estar no plano gerencial, que de repente pode ter até inclusive o próprio organograma. Isso dá para o investidor uma ideia de organização de uma empresa que está funcionando bem, né? Então esse empreendedor, né, ele deseja ver uma equipe gerencial bem equilibrada, em que tem especialistas em finanças, em marketing, experiência em produção e talento inventivo, né? Pensar novos produtos, novas formas de agregar valor aos produtos e cativar os clientes. Então é como se esse investidor tivesse de olho nisso, porque ele pode investir nessa empresa. Então a experiência gerencial em empreendimentos correlatos e em outras situações novas é extremamente valiosa do ponto de vista das pessoas que lerão o plano de negócios, né? Então, quanto mais uma equipe ela tem experiência, mais ela pode resolver rapidamente os problemas que surgem. Por que rapidamente? Porque a experiência faz com que os problemas comecem a ficar repetidos. Então, determinado problema já aconteceu várias vezes ao longo de 10 anos, por exemplo, que aquela pessoa é gerente. Então, ela já vai ficando calejada com aqueles mesmos problemas. E isso faz com que ela rapidamente tome as soluções. E isso é muito importante para a empresa. Por isso que a experiência gerencial é fantástica, né? Ela é muito importante para a empresa. Então, nessa figura 4, a gente vai ver esse joguinho, né, de perguntas que podem auxiliar, abrir a cabeça do empreendedor para mais elementos que ele possa colocar no plano gerencial. Então, quem são os membros da nossa equipe gerencial? Quais são as habilidades, educação formal, a experiência que cada um dessas pessoas tem, né? Que outros investidores ou diretores ativos, né, estão envolvidos e quais as qualificações? Então, olha, eu tenho tal gerente aqui que ele tem experiência em tais e tais empresas, experiência de tantos anos, né, e ele pode agregar nisso, porque pense que o investidor ele vai pegar esse documento e ele vai ler,
né, e ele vai ver o que ele tem de valor em cada um desses planos do plano de negócio. Né? Quais cargos vagos exigem e quais planos para preenchê-los, né? Quais são as qualificações que serão exigidos, né? Vamos contratar consultores em algumas áreas, né? O que é o mínimo, né, exigido desses consultores, qual pacote de remuneração para cada pessoa, então, de acordo com o nível hierárquico, né, quanto que se remunera os gerentes das áreas, os funcionários supervisores, funcionários que já tem mais tempo de casa, né? Há algum incentivo adicional, né? Como a propriedade é distribuída, então aonde está a empresa, né? E quais são os setores que cada um está fisicamente, como os empregados são selecionados e remunerados, aí vem a parte de recrutamento e seleção e mais remuneração, que é algo que também a gente não vai aprofundar aqui, mas toda essa parte de pessoas, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, a gente tem nesse canal no YouTube um curso completo de gestão de pessoas. Aí a gente vai falar de recrutamento, seleção, remuneração, tá? Motivação. Então, qual estilo gerencial será usado? Então, a gente tem um estilo que é mais autoritário, né? A gente tem um estilo que é mais liberal, as coisas acontecem, né, e deixa para lá. A gente tem um estilo mais democrático, em que tu cobra, que tu ouve, né? Então, qual o estilo que está sendo usado? Esse estilo, logicamente, depende da pessoa que está ali, né? Como motivar as pessoas, como aguçar a criatividade, como o compromisso e a lealdade serão desenvolvidos, né? Então, isso pode estar atrelado ao tempo de casa. Então, olha, com 5 anos de casa, tem um adicional com 10 anos. Como os novos empregados são treinados. E isso é uma questão muito complicada em alguns tipos de empresas, né? Eu já vi isso acontecer. Às vezes a pessoa é contratada numa semana, na outra surge um novo funcionário e aquela que mal conhece o serviço, que tem uma semana só de casa, ela já está ensinando aquela que entrou, quer dizer, ela só tem uma semana de experiência naquela empresa. Eu já vi acontecer isso em empresas, né? E daí tu fica pensando, tá, mas como que uma pessoa que está há 1, 2 semanas, ela já está ensinando, se ela não passou por todos esses problemas que vão acontecer ao longo do tempo, né? Que é essa curva de experiência que a gente chama na administração, que à medida que tu vai ficando numa organização, tu vai crescendo a experiência, né? Então quem está ali com 1 semana não tem experiência nenhuma para falar daquele serviço, mas pasme, tem empresas que fazem isso. Quem é o responsável pela descrição de cargo, pela avaliação dos funcionários? Esse tema 14 a gente aborda em aulas lá no curso de gestão de pessoas, ok? Que programação foi desenvolvida para atingir os objetivos da empresa? Então, quando a gente fala de vendedores, né, comércio, até indústria, né, são criadas metas de venda. Então, se cumprir a meta, recebe tanto a mais, né? Então é possível as empresas fazerem isso, ok? Bem, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui no YouTube, né? Não esqueça de dar um joinha, né? Um like, que é muito importante para o nosso trabalho. Agradeço muito a atenção de vocês. Aqui a gente tem um resumo, né, das nossas redes sociais, livros, o nosso site. E convidem as pessoas para se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente tem vários cursos gratuitos, pretendemos fazer outros, né, sempre gratuitos, completos e disponíveis, né, numa boa plataforma como é o YouTube. Então na próxima aula a gente segue nesse assunto, né, que é o plano de negócio, falando de mais uma particularidade dele. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.